Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Atlantic Connection, podcast da BMC News feito em parceria com o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou Giovana Oliveira e do outro lado do Atlântico estou com Nuno Vinha. Nuno, mais uma vez é um prazer recebê-lo. É um prazer, o prazer é todo nosso. Estamos na segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Não podia haver outro tema senão as eleições no Brasil, que se decorreram ao longo do domingo todo, dia 30. Hoje temos connosco Leonardo Paz e temos connosco António Freitas de Sousa, aqui do nosso lado do Atlântico, mas lá mais para norte, ali no Porto. Eu, de qualquer maneira, dava um espacinho a cada um deles para uma breve apresentação, antes de passarmos àquilo que será a nossa análise sobre a noite eleitoral e o que é que aí vem para a economia e para a política do Brasil. Leonardo. Bom, prazer a falar com todos vocês aqui, com nossos ouvintes. Eu sou Leonardo Paz, sou pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Eu fico aqui no Rio de Janeiro. António? Que verdadeiramente gosto. O Brasil, como é evidente, tinha que estar dentro do meu radar. Perfeito. Então, para a gente começar, Leonardo, eu queria te fazer uma pergunta agora um pouco mais geral, né? Ontem nós sabemos que foi um dia muito decisivo para a política brasileira. Nós vimos ali o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito pela terceira vez, né, aqui no Brasil. Então, agora falando de um assunto mais geral, mais voltado para a política externa, quais são as principais diferenças entre Lula e Bolsonaro, olhando para a forma como eles lidam com a política externa? Essa pergunta é grande, né? Porque no final das contas, começando pelo Bolsonaro, que eu acho que seria a parte mais curta dessa resposta, o Bolsonaro, ele começa o governo dele, eu não diria exatamente com uma política externa, mas com um alinhamento, né? A ideia do governo, liderado pelo Ernesto Araújo, era muito mais a compreensão de que o mundo, num futuro próximo, seria um grande embate entre China e Estados Unidos, onde os Estados Unidos sairia vencedor, e, portanto, uma aliança muito próxima com os Estados Unidos seria fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Essa acho que era um pouco a ideia. Estar com os Estados Unidos quase que num alinhamento automático seria um benefício maior para o Brasil. Quando o presidente Biden agora ganha a eleição, essa estratégia cai por terra, né? Até porque o Bolsonaro ele vai ser um dos últimos presidentes a reconhecer a eleição do Trump. Ele vai, inclusive, levantar a ideia de que houve fraude na campanha, até com enviados do Biden aqui no Brasil. Então, a relação entre Estados Unidos, do Biden, e do Bolsonaro no Brasil ficam quase que congeladas, ficam bastante esfriadas. Para além disso, o Bolsonaro não tem uma outra grande agenda internacional. Ele vai basicamente visitar as mesmas pessoas que até aqui no Oriente Médio, vai visitar o Orbán na Hungria, e ele só vai fazer um movimento mais estruturado esse ano, visitando o Putin, ali nas vésperas da guerra da Ucrânia. Mas, na minha opinião, o Bolsonaro nunca teve uma agenda para a Rússia específica. Ele basicamente foi lá para tentar lidar com uma crítica que ele sempre teve aqui no Brasil, de que ele era muito tóxico, ou, enfim, radioativo, ninguém queria chegar perto dele. Então, o Bolsonaro, na minha opinião, não tem exatamente uma política externa muito estruturada, não tem nenhuma grande ação concreta na área internacional que, enfim, seja de grande arco, né? Fora as questões normais. Ele teve um pequeno avanço no primeiro momento do governo dele, no acordo com a União Europeia, Mercosul e União Europeia, mas rapidamente também fica congelado em função das questões de meio ambiente, clima e entre outras coisas. Lula é diferente. Lula tem uma percepção de mundo muito mais ampla. Ele valoriza mais a política externa, talvez seja essa a maneira de organizar o argumento. Ele tem uma percepção de que o Brasil, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, participou muito das instituições internacionais, olhando pelo prisma dos países mais envolvidos, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, enfim. E o Lula sempre achou que, na realidade, ele não é um revolucionário, né? Ele é um reformista nesse aspecto do sistema internacional. Então, ele tenta reformular as instituições, especialmente as instituições financeiras, como a FMI, Banco Mundial, enfim. Então, ele vai tentar criar novos blocos, criar novas dinâmicas de contato, e o BRICS me parece que é a maior delas. Tem o IBAS, tem BASIC, tem outras, mas o BRICS vai ser a maior delas, e a relação que o Brasil vai ter com países africanos, entre outras regiões, é um pouco essa ideia de alargamento da diplomacia brasileira, da dispersão das conexões brasileiras com o resto do mundo. Outra dimensão importante para encerrar meu ponto aqui, é a América do Sul, né? Quer dizer, o presidente Lula
o ex-presidente Lula, e agora presidente eleito Lula, tinha durante o governo dele uma visão maior integrada da América do Sul. Isso começa com o Fernando Henrique em 2000, quando na primeira cimeira dos presidentes da América do Sul, quando lançam o pacote da IRSA, que é uma ideia um pouco mais de infraestrutura, e o Lula pega essa ideia, pega essa plataforma e começa a avançar e vai criar instituições mais robustas, de certa maneira, de alinhamento político. Vou destacar aqui a Unasul, que foi criada no meio do governo Lula. Ela já acabou, porque ela, por problemas políticos aqui na região, ela acaba morrendo, de certa maneira, mas houve um esforço mais importante do Lula de integração da região. Uhum. Eu se calhar pegava nesta questão levantada pelo Leonardo e perguntava ao António Freitas de Sousa, precisamente, se a questão por exemplo, da CPLP pode ganhar alguma relevância agora que o Lula tem esta necessidade de retomar uma agenda internacional. E a outra parte desta questão é precisamente o que nós podemos ver ao nível até mesmo do ambiente. O Brasil a regressar um bocadinho à linha que estava a ser seguida para os acordos de Paris e que foi, de alguma forma, posta de parte por Bolsonaro. Achas que esta é uma via possível para o Lula também tentar limpar um pouco a imagem que deixou por outras questões mais judiciais? Em relação a Perdão. Claro. Eu tenho que me revelar como muito pouco crente na bondade e nas capacidades da CPLP chegar onde quer que seja. Parece-me que para Lula da Silva, ou para quem quer que seja o presidente do Brasil, é muito mais importante a frente do G20, a frente dos BRICS, do que propriamente a frente da CPLP. A CPLP é uma organização que tem, eu suponho que muito pouco significado internacional e, portanto, parece-me que não é por aí que Lula da Silva conseguirá chegar onde quer que seja. De qualquer maneira, analisando um pouco aquilo que o Leonardo acaba de dizer, eu era capaz de acrescentar que parece-me evidente que ao longo dos 4 anos da presidência de Bolsonaro ficou perceptível que o agora ex-presidente do Brasil teve muito má imprensa junto dos principais líderes europeus. E daí também o facto de Macron e uma série de outras personalidades importantes na área da União Europeia e da Europa terem rapidamente dado os parabéns a Lula da Silva depois dele ter ganho as eleições de ontem. Bolsonaro teve um problema que foi criado por ele, como é evidente, que foi o facto de na Europa se ter acrescentado Bolsonaro e as posições e a forma de atuação enquanto político de Jair Bolsonaro àquilo que na altura estava a acontecer um pouco mais a norte com Donald Trump. Isto é, na Europa ficou clara a ideia de que havia 2 pesos pesados, um na América do Norte, outro da América do Sul, que se conluiavam para um populismo desbragado e absolutamente, do ponto de vista europeu, absolutamente, permitam-me que diga esta palavra, absolutamente incivilizado. E creio que na Europa Bolsonaro nunca conseguirá deixar de ser uma espécie de capitão com um grau de incivilidade bastante difícil de compreender na Europa. Por outro lado, Lula da Silva tem na Europa muito boa imprensa e tem na Europa boa imprensa precisamente porque, digo eu, é a minha opinião, porque apesar de ser alguém que está ligado ao centro-esquerda, foi alguém que conseguiu fazer, de alguma forma, a ponte com o centro e o centro-esquerda do resto da América do Sul e, portanto, é alguém que, do ponto de vista europeu, vale a pena, a quem vale a pena dar a mão, exatamente para que o grau de mediania que permite impedir os extremos de terem importância política se mantivesse. E acho que é aquilo que a Europa quer com o aplauso ao regresso de Lula da Silva.
Perfeito. E, Leonardo, agora trazendo um pouco para um outro lado, nós falamos um pouco sobre a relação da Europa e Brasil, mas também acho que é muito válido nós falarmos sobre a relação do Mercosul também ali com a Europa, porque Lula já disse ali durante a campanha dele que ele pretende discutir essa relação entre o acordo, né, entre Mercosul e a União Europeia algumas vezes, também rediscutir as questões tarifárias, né, entre ali os dois grupos. Olhando agora que a gente sabe que o Lula foi eleito, quais são as perspectivas para essa relação entre Mercosul e União Europeia ali ao longo desse mandato do Lula? Tá, essa é uma pergunta complexa, porque ela envolve algumas variáveis. Eu acho que, assim, o Lula, de fato, ele tem uma percepção de que o acordo que foi assinado agora, conduzido pelo ex-presidente Temer e assinado pelo presidente Bolsonaro, as condições para o Mercosul são inferiores às condições que ele negociava e, na opinião dele, chegou perto ao longo do governo do PT. Então, por isso que ele vem um pouco essa ideia de vai tentar renegociar alguns pontos, rever algumas questões específicas. Do lado dos europeus, na nossa percepção, existe um bloqueio em relação à questão do clima, esse é o grande argumento, e o Lula tem uma trajetória e tem um compromisso, inclusive, a trazer a Marina Silva, uma personalidade bastante importante nesse campo, de que ele vai reverter a política do atual presidente nesse campo, obviamente, então supostamente removendo isso. Eu não imagino que os europeus vão aceitar muito rapidamente só a indicação de que vai acontecer, eles vão esperar alguma coisa mais concreta para poder, de fato, imaginar que esse obstáculo não é mais uma questão que trave o acordo do Mercosul, mas a gente sabe que tem outros grupos, outros lobbies, especialmente agrícolas em alguns países da União Europeia, que vão tentar continuar travando esse acordo e vão utilizar essa questão do clima para segurar essa situação como um todo. Dito isso, acho que existirá aqui também, no caso do Brasil, uma pressão muito forte para a assinatura desse acordo, de qualquer maneira. Porque você tem, na realidade, como eu disse, não é um governo que o PT vai entrar sozinho, ele fez uma frente muito ampla e há uma expectativa de setores, especialmente centro-direita, de que esse acordo seja fechado. Então, acho que haverá uma pressão para ser fechado e isso talvez possa diminuir um pouco o ímpeto do presidente Lula em tentar rever muitos pontos, obviamente atrasando, assim, efetivamente, mais um pouco a assinatura do acordo. Muito bom. António, eu vou perguntar, eu vou pegar aqui numa questão do Leonardo, e até para se conseguir fazer política externa, para se conseguir chegar a algum entendimento nestas questões de ambiente, de acordos comerciais, etc., antes de tudo é preciso ter a situação bem assegurada internamente e é preciso ter algum tipo de suporte interno. Esta coligação ampla que Lula consegue é gerível, é governável do ponto de vista daquilo que são as decisões que o presidente brasileiro quer e vai ter que tomar, que o governo brasileiro vai ter que tomar e que em última análise o Brasil vai defender junto dos parceiros europeus e os outros parceiros da América Latina. Isto é uma argamassa sólida ou tem aqui buracos pelo meio? Bom, eu era capaz de achar que o melhor é termos àquilo que é a tradição brasileira e, se não estou em erro, mas o Leonardo, com certeza, como é evidente, saberá muito melhor do que eu, essa argamassa que junta pontas muito diversas num mesmo bloco, aparentemente no Brasil funciona, sendo certo que eu não consigo descobrir praticamente nenhum outro país do mundo onde seja possível encontrar-se uma coligação entre partidos e proveniências tão diferentes, não é? E que verdadeiramente funcionem. Em quase todo o resto do mundo este tipo de coisas não funcionam, como aliás ficou mais uma vez provado nestas últimas semanas com o que aconteceu em Israel, que está também em período eleitoral. Em Israel tentaram fazer uma grande coligação da extrema-direita até aos partidos que representam os muçulmanos israelitas e evidentemente que aquilo ao fim de pouco tempo começou a desfazer-se. Aparentemente no Brasil há esta sabedoria absolutamente miraculosa, digo eu, que permite que uma série de gente que não tem nada a ver uma com a outra consiga criar uma coligação estável e que verdadeiramente, aparentemente, consegue governar e consegue dirimir as suas vontades pessoais num bloco de conjunto que vale mais do que a soma das partes, não é?
e que verdadeiramente permite com que o país seja gerível. Eu, de qualquer maneira, era capaz de pedir a vossa compreensão por mais 2 minutos, só para comentar um pouco aquilo que o Leonardo disse relativamente ao acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu confesso que não tenho a certeza que a questão do Mercosul seja neste momento uma prioridade da União Europeia. A União Europeia, em conjunto, tem uma série de prioridades que passam, obviamente, pela resolução da questão da guerra na Ucrânia. Tem uma outra prioridade que tem a ver com o alargamento da União Europeia aos países dos Balcãs Ocidentais. Tem que conter a inflação. Exatamente, para além da inflação, claro. Mas tem um problema que resolver com a Turquia. Tem, obviamente, um problema que é o chapéu por cima deste problema todo, que é o facto, eu não tenho forma de dizer isto de outra forma, que é o facto da União Europeia ser, em termos internacionais, de uma brutal irrelevância. Ninguém liga nada à União Europeia, ou liga muito pouco à União Europeia. As relações internacionais da União Europeia são muito irrelevantes. E depois há ainda uma outra questão que eu acho que é interessante. Cada país que gere de 6 em 6 meses o Conselho Europeu tem a sua própria agenda das relações internacionais, que muda de 6 em 6 meses, o que é uma coisa absolutamente disparatada, digo eu. Vimos na altura de Portugal achou que a nossa prioridade nas relações internacionais durante aquele meio ano é um pouquíssimo espaço de tempo, foram para a Índia. Depois veio a Eslovénia, que achou que as relações prioritárias eram com os Balcãs, e portanto meio ano vamos tendo estes saltos da União Europeia. Provavelmente o Mercosul vai ter que esperar. Bom, talvez tenha agora a altura certa, uma vez que é a Espanha que vai liderar os encontros do Conselho Europeu e, portanto, talvez, desdizendo-me a mim próprio, talvez o Mercosul tenha, então, aqui uma excelente oportunidade para conseguir encontrar um caminho de encontro com a União Europeia. Perfeito. E, Leonardo, agora o Antônio falou um pouco, né, de algumas questões que estão ali afetando a Europa nesse momento, e um outro ponto também que a gente tem que falar aqui é em relação à guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro manteve um posicionamento mais neutro em relação ao conflito. E agora, em relação ao novo mandato do presidente Lula, o que é possível esperar? É possível também que ele adote essa posição mais neutra ou que ele tenha algum posicionamento talvez mais cravado em relação ao conflito? Esse engraçado que eu acho que é um dos pouquíssimos e muito poucos mesmos temas em que os dois presidentes vão agir mais ou menos da mesma maneira, tem um pouco a mesma visão, de evitar o máximo possível se comprometer nesse conflito, né? Eu acho que por mais que eventualmente alguns setores da sociedade possam criticar a Rússia em função da ação militar que eles fizeram na Ucrânia, em levar a guerra à Ucrânia, por outro lado, a Rússia é um país-chave, de certa maneira, um pouco do ponto de vista das commodities, que era mais a preocupação do Bolsonaro, na minha opinião, mas para o Lula, de novo, ele é um país-chave também porque ele fazia parte daquela arquitetura revisionista da política externa. Ele faz parte do BRICS, né? Quer dizer, ele fez parte daquele esforço de criar o Banco dos BRICS, o Fundo BRICS, a ideia da discussão de tentar reorganizar as relações internacionais, as agências internacionais, a política, os termos de troca no comércio internacional. Então, a Rússia era um elemento importante ali, até por ser importante para a própria China. Então, toda essa conexão fazia parte da estratégia do presidente Lula de maior inserção internacional. Então, eu não vejo uma grande mudança em relação à postura do Brasil em relação à Rússia. Não vejo o presidente Lula, num momento logo após a sua chegada à cadeira presidencial, ele condenando drasticamente a Rússia, ou fazendo um grande apoio à Ucrânia. Eu acho que vai tentar o máximo possível passar despercebido por esse processo. Certo, mas os Estados Unidos, na altura em que foi criado o bloco dos BRICS, etc., deixavam facilmente que este género de brincadeiras acontecesse, mas neste momento a posição dos Estados Unidos em relação à Rússia é completamente diferente e pode, num futuro mais ou menos próximo, começar a exigir alinhamentos. E eu perguntava-vos aos dois, neste caso começava pelo Leonardo e pelo António, exatamente quais é que são as necessidades que Lula vai ter de alinhar cada vez mais forte com o vizinho a norte, não é?
seja ele um democrata ou um republicano na Casa Branca? Eu começo. Ok. Leonardo. Eu acho que faz sentido os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tentou fazer um pouco isso antes com o próprio governo do Bolsonaro. Só que eu acho que a dificuldade de fazer isso é que os Estados Unidos também não é interessante para ele alienar o Brasil nesse momento, especialmente porque a Rússia não está completamente isolada do mundo. A Rússia tem China, tem Índia, tem outros países importantes dando suporte para a Rússia nesse contexto. Você tem a África um pouco dividida, onde a maior parte dela também quer tentar buscar o máximo de neutralidade possível. Então, exigir muito alinhamento do Brasil pode acabar isolando o Brasil por outro lado. Então, eu acho que... E o Lula me parece um indivíduo, enfim, com um talento de negociação fora da curva. Eu imagino que ele vai tentar, como eu disse, o máximo possível jogar essa questão mais para frente para tentar evitar se comprometer. Esperando, talvez, que a guerra acabe e ele não precise ter que lidar com esse problema. Então, eu continuo. Eu não sei até que momento o presidente Biden vai falar hoje, e você tem que decidir hoje, mas eu acho que o Lula vai jogar o máximo possível para tentar não se posicionar. Mas pode demorar. António, qual é a tua posição, a tua visão sobre isto? Eu acho que o tempo é exatamente de espera, e por uma razão simples. É preciso recordar que dentro de poucos dias há as chamadas intercalares nos Estados Unidos, e se der o caso de haver uma mudança substancial no cenário interno dos Estados Unidos, isto é, se perceber que os republicanos passam a ter uma preponderância relativamente aos democratas, isso implicará que é possível que dentro de 2 anos, nas presidenciais de 2024, o país regresse às mãos dos republicanos e, portanto, tudo aconselha, se houver uma boa votação dos republicanos em 8 de novembro, próximo, tudo aconselha o Brasil e o resto dos países da América do Sul a descansarem durante 2 anos para ver o que é que aquilo dá. E uma outra questão que a mim me parece também relevante, que é o facto de haver uma relação duvidosa ou dúbia entre a administração Biden e a América do Sul. Vale a pena recordar que há poucos meses atrás, já não consigo precisar quantos, talvez 2 ou 3 meses, houve a última Cimeira das Américas, que aconteceu exatamente em Los Angeles, e que correu tremendamente mal para Joe Biden, não é verdade? E, portanto, a relação de Biden com a América do Sul é uma relação complicada, sendo certo que uma das complicações que emanaram claramente desta Cimeira das Américas em Los Angeles resulta do facto de a China ter exatamente uma posição tremendamente preponderante em termos económicos, e a economia arrasta a política relativamente à China. E, portanto, é preciso, nesta altura, os países, principalmente os principais países da América do Sul, sem querer ser indelicado com os outros, eu isolaria o Brasil, o México e a Argentina. É preciso que estes 3 países tenham alguma paciência para perceberem qual vai ser o futuro não imediato, mas o pós-imediato dos Estados Unidos antes de tentarem um alinhamento com o vizinho do Norte. Acho que é uma questão que merece ponderação na América do Sul. Perfeito. E agora eu também queria fazer uma pergunta tanto para o Leonardo quanto para o Antônio, que é em relação à China. Nós falamos agora um pouquinho sobre a China, mas nós sabemos que a China é a principal parceira comercial do Brasil, e ao longo desses últimos anos nós vimos essa relação ficando um pouco conturbada, especialmente após algumas declarações do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, sobre a China e a pandemia, ali acusando a China muitas vezes de causar a pandemia. Então, olhando agora para o governo Lula, como deve ficar essa relação? Leonardo, se quiser começar. Claro, sem dúvida. O primeiro momento, eu diria a primeira metade do governo Bolsonaro realmente foi muito duro, né? Quer dizer, você não tem só o Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, mas o ministro da Educação, vários ministros um pouco mais ideológicos do governo Bolsonaro foram muito críticos em relação à China. Agora, como um pouco o Antônio já colocou, a economia arrasta a política, né? Então, de certa maneira, o Bolsonaro se viu um pouco confrontado com o desafio que seria alienar completamente a China, e tanto é que a retórica em relação à China, ela diminui fortemente. Hoje você quase não se fala mais sobre a China no Brasil, do ponto de vista de alinhamento político, ideológico e tudo mais. Dito isso,
Se eu disse que a Rússia era importante na arquitetura institucional, arquitetura da estratégia da política externa do Lula, a China é 5, 10 vezes mais importante. Então, assim, eu não consigo perceber um governo Lula que aliene qualquer tipo, que tenha qualquer tipo de relação que aliene a China, né? Ao contrário, eu acho que ele vai tentar buscar uma relação mais próxima possível, porque foi mais ou menos durante o governo do PT que essa relação explodiu de importância, né? Tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista político. Então, a minha expectativa, do ponto de vista do que eu espero que aconteça, no sentido de que eu acho que vai acontecer, é o presidente Lula, sim, se aproximando da China, mostrando, olha, o que aconteceu agora nesses 4 anos foram um ponto fora da curva, vocês conhecem a gente conhece vocês, os chineses valorizam muito relacionamento, vamos manter o nosso relacionamento como sempre foi, produtivo para os dois lados. Então acho que essa é um pouco a ideia. Eu tenho uma expressão que os chineses usam muito, né, na sua política, especialmente em cooperação, que é a ideia de benefícios mútuos. Então eu imagino que o Lula vai bater nessa tecla fortemente. Perfeito. Okay. Antônio, qual que é a sua percepção sobre essa relação entre Brasil e China e ao longo desses próximos 4 anos? Eu era capaz de apelar um pouco à vossa paciência para dizer antes disso 2 coisas. Em primeiro lugar, há uma teoria segundo a qual o grande inimigo atual do Ocidente é a China. Eu confesso que não consigo entender porque é que esta percepção foi criada. Não percebo de facto. Consigo entender o que é que leva os Estados Unidos a considerarem a China um inimigo. Consigo entender razoavelmente isso. Sabemos todos que a China foi o principal responsável pelo facto de os Estados Unidos terem sido humilhados no Vietnã. Sabemos que, sem querer estar amassado muito com a história, sabemos que em 1965 o lado pró-soviético do Partido Comunista do Vietnã queria a paz, o lado pró-chinês do Partido Comunista do Vietnã que não quis a paz, foi este lado que ganhou, e a China humilhou os Estados Unidos no Vietnã. Finalmente, os Estados Unidos consideraram que a melhor forma de tornar a China um país execuível, digamos, era aproximá-lo da ONU, mais tarde da ONU, sendo certo que o primeiro estadista a convidar a China para entrar na ONU foi o Marshal de Gaulle e não qualquer presidente dos Estados Unidos. Não interessa, não vale a pena perder muito tempo com isto. Acho que o que é relevante é dizer que eu não consigo entender porque é que o resto do Ocidente, que não os Estados Unidos, compram a teoria segundo a qual a China é o grande adversário do Ocidente. Não consigo compreender isto. A China também não consegue compreender, o Brasil também não consegue compreender, exatamente pelo simples facto de a China ser o maior parceiro comercial do Brasil e, portanto, não estou a ver qual é a boa razão que haverá para o presidente Lula da Silva, nos próximos 4 anos, estragar a boa relação que tem com a China, sendo certo que a boa relação que o Brasil tem com a China repete-se com uma série de outros países da América do Sul e, portanto, do meu ponto de vista, não há nenhuma razão para o Brasil aceitar ser mandado pelos Estados Unidos e aceitar desfazer a sua teoria, as suas relações com a China, coisa que, parece-me a mim, a Europa está a pretender fazer de uma maneira muito mais subserviente do que o Brasil pretende fazer. Neste curto espaço que nós ainda temos, eu gostava de fazer uma pergunta um bocadinho mais de explicação ao Leonardo, uma vez que para nós aqui na Europa talvez seja um bocadinho difícil de entender o facto de o ainda presidente Jair Bolsonaro não ter reconhecido a sua derrota, ou neste caso não ter reconhecido a vitória do seu adversário Lula da Silva. O que é que isto pode querer significar para os próximos tempos? O não reconhecimento desta vitória, em que moldes é que se está a fazer e o que é que pode significar para os dias que se seguem?
Bom, a gente houve uma preocupação durante bastante tempo em relação a essa possibilidade, né? A gente já está há meses, talvez até mais de ano, imaginando a possibilidade do ex-presidente Lula e agora presidente eleito vitorioso, e qual seria o ato inicial, ou qual seria a sequência de atos que o presidente Bolsonaro faria uma vez esse evento acontecendo, que é nesse momento. A maior preocupação que existia no momento, eu estou falando não em nível de probabilidade, mas em nível de importância, seria um possível golpe, uma tentativa basicamente de invalidar as eleições e se manter no poder. A probabilidade que muita gente achava pequena, basicamente, inclusive com o envolvimento dos militares e com talvez das polícias. O que acontece isso muito ancorado na ideia da desconfiança que o presidente Bolsonaro semeou desde 2019, desde que ele chegou ao poder, em relação às urnas, que até o momento ninguém conseguiu comprovar, ou pelo menos até anunciar nenhum tipo de fraude ou de problema técnico em todo o processo eleitoral. Dito isso, nesse momento o presidente Bolsonaro, eu estou tentando verificar que a todo momento ele não se manifestou, já é o presidente da nossa história, até onde eu saiba, que mais tempo ficou sem reconhecer o resultado da eleição. O que eu acho interessante é que o silêncio dele não só se estende à população de maneira geral, mas também tem se estendido, ao que tudo indica, aos seus aliados. Ontem à noite, alguns ministros, o vice-presidente, foram até o Palácio Alvorada, que é a sede da residência do presidente. Ninguém foi recebido. O que a imprensa tem falado pelos bastidores é que nem ligações dos principais aliados o Bolsonaro tem atendido. E isso tem feito com que, na minha opinião, que a maior parte dos aliados do presidente Bolsonaro fiquem sem a cadeia do comando e controle, então eles estão cada um jogando um pouco na política da maneira que melhor lhe convém. Então quase todos eles, até onde me consta, reconheceram o resultado e já estão dizendo que vão fazer oposição, aquela cena política que a gente está acostumado a ver nesse tipo de situação. Mas o interessante o Bolsonaro ele vai se desinflando, de certa maneira, ao que tudo indica, do ponto de vista de apoio que ele tem, porque eleitores foram até o Palácio Alvorada, voltaram para casa sem conseguir falar com o presidente, e parece que o caso mais grave que a gente tem nesse momento é que se a gente tem algo como 11 ou 12 rodovias importantes em alguns estados bloqueados por alguns caminhoneiros que estão, e são poucos até onde parece, que estão pedindo intervenção militar para poder, enfim, manter o presidente Bolsonaro no poder, mas também, aparentemente, alguns desses já estão se desmobilizando, porque até agora o presidente não falou com eles, não deu nenhuma mensagem nem de apoio, nem do que fazer. Então, o silêncio do Bolsonaro supostamente está desinflando essa ideia de que uma ruptura institucional está no cenário. De novo, é muito antecipado prever qualquer coisa, né? Porque, enfim, o presidente Bolsonaro ele tem um pouco dessa imprevisibilidade. Eu acho que a gente tem que esperar o primeiro pronunciamento dele, que ainda não saiu. Mas até o que indica, eu acho que os piores medos que tinham, independente da probabilidade, estão começando a se dissipar em relação à dificuldade da base do presidente ter uma ação coesa e estruturada. Ok. Perfeito. E nosso tempo está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, Antônio, eu queria te fazer uma última pergunta, que é também voltando ali para o que nós falamos no começo da percepção global em relação ao presidente eleito Lula. Nós sabemos que durante os governos anteriores do Lula, o Brasil enfrentou uma série de escândalos de corrupção, incluindo o Mensalão, o Petrolão, que repercutiram nos jornais do mundo inteiro. Olhando agora, isso afeta de alguma forma a percepção global em relação ao ex-presidente, agora presidente eleito de novo? Isso gera talvez algum receio para esse governo dele ou não há nenhum impacto? Eu era capaz de ser incapaz de dizer que não há receios relativamente a essa matéria. Com certeza que sim, que há receios relativamente a essa matéria, e creio que há dois tipos de posições um pouco diferentes. Isto é, quando se fala de Lula da Silva, há um bloco que pensa nos problemas que foram gerados pelos 2 anos, ou principalmente pelos 2 mandatos, principalmente pelo último mandato de Lula da Silva, no que teve a ver com a corrupção e tudo isso. E há outro bloco que pensa imediatamente no ressurgimento da economia do Brasil e no ressurgimento da importância do Brasil em termos internacionais. No primeiro caso, por exemplo, com o enorme crescimento da classe média, que de alguma forma é aquilo que salvou e há de voltar a salvar, digo eu, o Brasil.
é difícil perceber qual destes dois blocos é que é o mais numeroso, digamos. Agora, é evidente que Lula da Silva, de alguma forma, que agora que vai regressar ao sítio onde chegou a ser feliz, não é? Vai ter que reconstruir a sua imagem, nomeadamente na parte em que ela foi destroçada pelo facto de ter estado preso, pelo facto de ter sido alvo de tudo aquilo de que foi alvo, e também por ter feito uma coisa que eu acho que não foi dita muitas vezes e que é importante. É necessário recordar que há 4 anos atrás, Lula da Silva capturou as presidenciais do PT, nomeadamente porque pretendeu que o candidato do PT, mais do que vender, entre aspas, a sua qualidade de candidato do PT, defendesse a posição de Lula da Silva. De alguma forma, isso fez com que se possa dizer que Lula da Silva empurrou Jair Bolsonaro para o poder em 2018. E é tudo isto que, do ponto de vista externo, estamos à espera que Lula da Silva consiga, entre aspas, limpar. Perfeito. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio do Atlantic Connection. Eu sempre brinco que tudo que é bom dura pouco e esse episódio também foi ótimo. Acho que teríamos muito mais pontos para conversar, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Quero agradecer a participação, Antônio e Leonardo, e deixar aqui também o convite para próximos episódios. É verdade, muito obrigado a ambos, Leonardo Paz, António Freitas de Sousa, muito obrigado pela vossa participação. E a ti, Giovana, também, mais uma vez foi um prazer, mais este episódio do Atlantic Connection. A todos, muito obrigado e obrigado por estar. Obrigado, grande abraço. E queria também agradecer a todos vocês que acompanharam a gente durante esse episódio. O Atlantic Connection está disponível também aqui no YouTube da BMC News e nas plataformas de áudio do Jornal Econômico. Então, só conferir da forma que vocês acharem melhor e também dar uma olhada nos outros episódios. Toda semana nós estamos aqui para falar de assuntos de impacto, de relevância ali da geopolítica global. Bom, é isso. Vemos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.